Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é uma alegria para o nosso coração quando nós podemos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, comentando sobre as leituras propostas pela CPAD para as lições bíblicas da escola dominical, editada para a classe dos adultos. No primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Na lição de número 9, que será ministrada dia 3 de março de 2024, nós temos o tema semanal: o batismo, a primeira ordenança da Igreja. E como devocional para esta segunda-feira, nós temos o título Uma Prática Cristã. O texto proposto, e nós vamos nos debruçar nele, está em Atos, no capítulo 16 e versículo 33, que assim nos diz: E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém. Meus amados, aqui nós vemos como se dá o proceder de alguém que, ouvindo a palavra do Senhor, publica a decisão de servir a Deus, porque creu. E essa decisão é duradoura e produz frutos. Se nós pararmos para pensar neste texto, nesta pequena perícope do capítulo 16, versículos 27 ao 34, ou até do versículo 25 ao 34, para dar um contexto imediato maior, nós vamos ver que Paulo e Silas, eles estavam presos no cárcere interior, após serem açoitados, estavam lá presos e perto da meia-noite houve um terremoto. As prisões se moveram com o terremoto e todos os prisioneiros acabaram soltos, livres das cadeias que os prendiam. O carcereiro, que estava dormindo, ao despertar, imaginou que todos haviam fugido. E dentro de si, ele pode ter pensado: já que todos fugiram, eu estava dormindo, qual pena severa não terei? Isso não está descrito, mas está implícito no texto. Certo é que ele intenta tirar a própria vida. Mas neste momento, o servo de Deus, o apóstolo Paulo, aparece e acalma aquele homem, dizendo: não te faças mal nenhum. Todos estamos aqui. Ninguém fugiu. E então ele pede luz, se prostra ante Paulo e Silas e os questiona: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? No versículo 31, o apóstolo Paulo nos diz um dos textos áureos da Bíblia. Ele responde para aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aqui lhe prega a palavra do Senhor, e todos os que estavam com ele, juntamente com ele, creem
recebem a palavra que vem da parte do apóstolo Paulo, que na verdade é a proclamação do Evangelho. Diz a Bíblia que naquele momento ele toma aqueles homens consigo e naquela mesma hora começa a lavar os vergões, demonstrando que realmente ele estava arrependido do que estava fazendo e procurou reparar o dano feito ao corpo daqueles homens. Em ato seguinte, nós vemos ele sendo batizado, e logo foi batizado ele e todos os seus. Veja como o batismo foi após a demonstração frutuosa, frutífera, de que aquele homem havia sido alcançado pela graça, de que ele havia crido e foi batizado. No versículo 34, parece que a cena muda e eles agora estão em casa, numa refeição, e nesta refeição algo acontece de muito interessante, porque aquele homem lhes pôs à mesa e diz na palavra do Senhor que eles se alegravam, tanto ele como todos os da sua casa, na sua crença em Deus. A alegria pela salvação era algo notório, era algo público. Veja que o homem que antes era simplesmente um carcereiro, e até um mau carcereiro, porque estava dormindo na hora do trabalho, após ouvir a palavra do Senhor, mediante uma profunda contrição, ele recebe a fé, ele é batizado como publicação de que aceitou a fé, e no momento seguinte, após aquele ato que pode ter sido muito emotivo, mas já agora numa refeição, ele continua mantendo a alegria e a sua decisão na sua crença em Deus. Este é o modelo da prática cristã do batismo, daqueles que ouvem, creem, são batizados e são conservados pelo Senhor para o dia da redenção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.